Olá, a TV Câmara conversou com a nova comandante do CPI-1, Comando de Policiamento do Interior em São José dos Campos. Diante da missão de garantir mais segurança e implantar a cultura da prevenção, a comandante falou dos novos desafios da Polícia Militar na cidade. Com a palavra, a Coronel Eliane Nicolucci. Bom, eu reputo como uma das mais importantes regiões do estado e, quiçá, do Brasil. Ela tem uma importância estratégica muito grande. Imagine uma região constituída por 39 cidades, cada qual com uma peculiaridade, uma característica. Então a gente compara aquele turismo religioso do Vale Histórico com aquela região da Serra da Mantiqueira, que é a Suíça brasileira, com o litoral mais bonito do Brasil, o litoral norte, né? E com uma região altamente industrializada, que é o eixo São José, Jacareí, Taubaté, né? Universidades, pesquisa, grandes empresas, uma rodovia federal cortando tudo isso, ligando os dois principais estados do país, né? São Paulo com Rio de Janeiro, divisa com dois estados importantes, que é o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então veja que região de grande importância, pujança, né? Uma região que tem tudo para dar certo e ser talvez uma das maiores, uma das mais importantes do Brasil mesmo. A gente coordena o policiamento, que é distribuído em 6 batalhões nessa região. Então temos o batalhão no Vale Histórico, o batalhão na região do Médio Vale, no litoral norte, 2 batalhões que pegam aqui São José, né, que é dividido, e o de Jacareí. Por que São José tem 2 batalhões? Porque São José é uma cidade grande, importante, que tem grandes empresas, grandes empreendimentos e em meados a uns 10, 15 anos foi entendida a importância de desdobrar o policiamento em mais de uma unidade, exatamente para poder dar conta desse crescimento que se previa para São José e que se configurou. A gente vê que São José cresce de vento em popa, né? A gente tem o viés que seria o combate, a prevenção ao crime, né? Isso nós faremos com bastante qualidade e estaremos dando prosseguimento a um trabalho belíssimo que vem sendo feito nos últimos anos, com muita propriedade. Houve inclusive a redução de indicadores, né? A gente tem constatado isso, só que nós temos um desafio, isso não só na região, no estado como um todo, talvez no Brasil, que é a questão dos crimes contra o patrimônio, né? Então a gente percebe um aumento no roubo. Nós sabemos que parte desses crimes está muito diretamente relacionado à questão do tráfico e uso de entorpecentes. Né? A pessoa, para manter o vício, normalmente um usuário de crack, por exemplo, ele consome de média 15 pedras de crack por dia. Cada pedra de crack custa em torno de R$10. Então, em média, ele gasta R$150 por dia para manter o vício. E para poder manter esse vício, ele acaba cometendo furtos, pequenos roubos, né? E isso gera uma inquietação muito grande na sociedade. Então, eu vejo que hoje, nessa questão do combate ao crime, tem um viés social muito forte. Porque hoje o usuário de entorpecente, ele não é criminalizado, ele é um doente. Então nós precisamos realmente unir forças para aliar o trabalho da polícia, o combate ao tráfico, o combate aos crimes, com o atendimento social dessas pessoas de forma a poder recuperá-las, que elas saiam desse ciclo pernicioso do vício. O crime contra a vida é sempre prioridade total, né? Então, combate ao latrocínio, homicídio, e nós temos conseguido bons resultados nos últimos anos, né? Depois, o combate ao crime ao patrimônio, esse é importante. Então, o roubo, o furto, que causa realmente inquietação. Esse aqui em São José é o grande desafio. O que ajuda muito aqui em São José? Essas parcerias que já vêm sendo construídas ao longo dos anos. Câmera, por exemplo. O sistema de câmeras que São José tem ajuda a polícia barbaridade, tanto na parte preventiva quanto na parte de identificação, punição dos responsáveis. E tem uma premissa que fala o seguinte, é científico: pequenos delitos geram grandes delitos, pequenas incivilidades geram grandes incivilidades. Quando a gente previne, combate, conscientiza para que não ocorram pequenos delitos, a gente evita que a cidade tenha grandes delitos. E o sistema de câmeras, nesse aspecto, ele é um grande aliado da polícia. Aí depois nós temos as parcerias com as prefeituras, com o poder público, outras instituições, universidades, com a mídia, com a própria imprensa. A imprensa é um parceiro importante, né, na construção de uma rede do bem, uma agenda positiva, né? E principalmente com a comunidade.
a polícia não existe sem sua comunidade. E aí tem a educação em boas escolas, né, que a gente sabe que os traficantes estão mais de olho nas escolas, é uma preocupação de parceria, né, da polícia com as prefeituras, a questão do ordenamento urbano. A gente sabe que ambientes mais deteriorados, ambientes sujos, ambientes com mato alto, falta de iluminação, são mais propícios ao crime. E isso não é papel da polícia, mas isso a polícia pode unir forças com as prefeituras, indicando os problemas, indicando os locais. E isso é feito por meio dos RAIAs, aqueles relatórios, né, que o patrulheiro, durante o policiamento, né, ele detecta um problema que não é de competência da polícia, passa para conhecimento da prefeitura e a prefeitura vai falar, puxa, olha, o local onde está tendo estupro, onde está tendo mais roubo, está sem iluminação. De repente, melhorando a iluminação daquele local, a gente consegue ter mais, vamos dizer assim, melhorias locais para poder garantir a segurança da comunidade. E nós queremos, o grande objetivo é ser a grande força da nossa comunidade. E aí a ideia é abrir canais de comunicação, os mais variados possível. Nós temos o CONSEG, que é uma estrutura extremamente importante que pretendemos valorizar, fortalecer, participar cada vez mais. Nós queremos desenvolver audiências públicas com a participação de qualquer pessoa do povo que queira participar, discutir segurança pública, discutir soluções conjuntas. E as parcerias com as prefeituras são fundamentais, porque muitas das coisas que geram violência, elas têm raiz social. Então, veja só. Quando temos a família, né, uma família bem estruturada e o jovem, ele recebe valores morais sociais, certamente ele vai ficar menos vulnerável ao assédio do crime. É mais fácil quando uma pessoa tem uma família forte por trás. Quando a igreja faz um papel também de passar valores morais, valores sociais, né, também é um freio muito importante para que o jovem se mantenha num caminho reto, né, que as pessoas se mantenham cientes e que querem ser pessoas de bem. Esse princípio da vizinhança solidária, ela prevê exatamente o resgate desse conhecimento mútuo entre vizinhos, desse contato, das pessoas olharem com mais carinho sua vizinhança, delas tomarem conta do seu pedaço, identificarem pessoas que não são daquele local, e isso por si só já traz uma segurança maior. Por quê? Se ela identificar, por exemplo, que um vizinho viajou, né? E perceber que há um barulho estranho, alguém suspeito, alguém estranho vigiando a casa daquele vizinho que está viajando, ela aciona a polícia tem condições de ir lá e agir com muito mais eficiência, né? Quando há a participação da comunidade, a gente consegue dar mais foco aos locais onde tem mais prioridade. Então é uma soma de forças e esse projeto é uma coisa que tem tudo para dar certo. A ideia é expandir, principalmente áreas assim residenciais, áreas de concentração comercial, porque essa vizinhança solidária se aplica muito também a regiões comerciais, de um comerciante vigiar, né, ajudar a olhar o outro, eles se apoiarem. Isso gera cidadania. É aquilo que eu falo de construção de uma rede do bem, né? É uma rede. Quando a gente tem um órgão, por mais eficiência que ele tenha, que atua de forma isolada, ele não é forte, ele é limitado. Quando a gente pega esse órgão e junta numa rede, né, cria redes de proteção, nossa senhora, aí a gente multiplica a capacidade nossa de atuação. A primeira grande, imprescindível parceria é com o nosso público interno. Eu vejo o seguinte, o comando ele tem que investir muito, ele tem que saber reconhecer, motivar o bom trabalho prestado. Nós temos aqui policiais militares de altíssimo gabarito técnico, pessoas altamente comprometidas, policiais aguerridos que gostam do que fazem, porque eles moram aqui na região, eles querem o bem da região, eles são comprometidos com a região. Há sistemas, bancos de dados que são cada vez mais completos. Recentemente foi noticiado pelo governo do estado a intenção, inclusive, de unificação de todos esses bancos de dados. Isso é muito importante porque informação é tudo, né? Quando a gente trabalha com informação, nós temos muito maior eficiência, né, na questão tanto da prevenção quanto da repressão ao crime, né? A atuação com inteligência, ela depende muito da preparação da própria instituição, da gente ter realmente recursos, isso nós temos, estamos desenvolvendo, fortalecendo. A parcerização com outros órgãos é trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, sempre formando essas teses, nós vamos buscar esse fortalecimento. Não estranhem, porque vocês vão passar a ver operações conjuntas cada vez com mais frequência. Quando há uma fiscalização de comércio irregular, de estabelecimentos que não têm alvará,
de excesso de barulho, ruído, bagunça, isso também contribui muito para a segurança. A gente, se puxar o histórico dos últimos anos de homicídios, né, crimes contra a vida, muitos estão relacionados a esse tipo de evento, né? É quando concentra muitas pessoas sem controle, sem organização, de uma forma sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer normatização, acaba gerando problemas graves aí contra a vida, né? Mais ou menos de 40% a 60% dos atendimentos de polícia não são ocorrências de polícia, são grande parte ocorrências ou atendimentos sociais. Um deles é a questão da perturbação do sossego, aquela com frequência, aquela perturbação que a gente já sabe que é o seu Zezinho com a Dona Maria ou o vizinho tal com o vizinho tal. Isso ocupa viaturas nossas que poderiam estar sendo empregadas na questão do patrulhamento, no atendimento de ocorrências mais graves. Se nós conseguirmos, em conjunto, disciplinar que essas ocorrências menos graves, né, ou essas ocorrências de caráter mais sociais possam ser resolvidas, né, de outra forma, de uma forma mais bacana, de forma de conciliação, mediação de conflito, a gente libera a polícia para que ela possa fazer melhor o seu papel. No atendimento 90, nós temos ainda em média 30% de ligações que são trote. E esses trotes, normalmente, eles são em horários em que as crianças estão saindo da escola. Então é uma coisa importante da gente pedir aos pais uma atenção maior para ver o que os filhos andam fazendo nesse horário que eles retornam, porque muita criança liga e acaba dando trote na polícia e é um empenho, às vezes, também de viatura que é um desperdício do policiamento em si, né? Há hoje legislação que, em identificando o trote constante, a pessoa, vamos dizer assim, o dono do telefone pode ser realmente penalizada. Sim, a legislação que prevê isso. E queira ou não, o Copom ele identifica a chamada, né? Nós temos o identificador. Então, mas é muito melhor trabalhar pela prevenção, né? Pela conscientização. Esse processo, ele faz parte de um grande sistema de gestão corporativo que prioriza muito a questão de treinamento, de economia de recursos, né? Priorização do emprego dos recursos que nós temos naquilo que é mais prioritário, né? E dentro disso é uma economia de efetivo e o emprego do efetivo naquilo que é mais importante, que é a atividade fim, o policiamento. Em 2004, houve o início da regionalização do atendimento 90, ou seja, todas as 39 cidades do Vale começaram a ter o seu atendimento vindo para São José dos Campos, para o Copom Regional. Isso nos gerou, ao término dessa regionalização, uma economia de 211 policiais que antes só atendiam telefone e que acabaram sendo direcionados para o policiamento. Mais uma coisa importante, essas ligações que outrora eram feitas pela comunidade, elas passaram a ser gravadas de cabo a rabo. Então hoje é possível a gente auditorar se uma ligação ela foi bem atendida, se ela acabou sendo atendida no fim da linha, né, pela viatura, se não foi, por que não foi bem atendida, e isso nos permite um processo de melhoria contínua. Com a terceirização, então o que acontece? Há um projeto de contratação, assim como outros estados já fizeram, né, alguns com muito sucesso. Deve começar por São Paulo, uma empresa terceirizada para o atendimento, né? O despacho de viaturas continua sendo por policiais militares e a ideia de trazer esses atendentes é que eles trabalhem com os policiais militares no sentido de ampliar a capacidade de atendimento para a população. Então é ter mais canais de atendimento, é um número maior de atendentes. E também para liberar policiais para que possam compor patrulhas na rua. O segundo lugar que vai ter, né, esse experimento seria aqui na nossa região. E a gente vê sempre com bons olhos. Toda e qualquer tentativa de melhorar o processo de gestão deve ser sempre visto com receptividade, sempre com bons olhos. Primeiro que nós temos atividade delegada, que é feita pelos municípios, onde o município ele paga a hora extra do policial, delegando uma função que é do município. Normalmente é fiscalização em posturas, né, municipal. Então o policial ele vai atuar como um agente do município, só que ele está fardado. Então o que acontece? Em paralelo, né, ele acaba fazendo segurança pública. Ele vai se deparar com roubo, com furto, ele vai agir como policial. Então é um ganho para a comunidade porque multiplica policiais na rua.
O DGEM é a mesma coisa, só que aí ele não está delegando função nenhuma. Na verdade, ele está pagando uma hora extra para o policial trabalhar como polícia, E aí é o governo do estado que faz esse pagamento. Atualmente nós temos 90 vagas na nossa região, mês, né? 90 vagas dia, aliás. Por dia eu posso empregar 90 policiais trabalhando nas 39 cidades da região. E como que nós temos priorizado? São José, São Sebastião, Jacareí, Taubaté, algumas cidades, vamos dizer assim, onde tem indicadores que no momento ensejam maior atenção, tem maior demanda, né? E isso nós vamos estar sempre migrando semanalmente para grandes eventos, para onde for necessário empregar. Nós temos aqui uma cidade segura, né? Nós temos aqui uma região que não é a mais, vamos dizer assim, violenta do estado. O que acontece é o seguinte, a prevenção e o combate ao crime, ele é permanente. Nós temos que estar sempre, diariamente, antenados e sempre voltados para colocar o policiamento da forma mais preventiva e assertiva possível. Quando a gente fala, por exemplo, montar uma base policial, é um trabalho que vai na contramão de direção, porque a base ela é imóvel, é uma coisa que ela não gera movimento. Hoje, a grande estratégia da polícia é a surpresa, é o fator surpresa, é a inteligência, é o movimento, a maniabilidade que nós temos de poder estar sendo empregados e ir aonde for necessário. O crime ele é muito dinâmico, muito volátil, o crime migra com muita facilidade, principalmente quando a polícia intervém sistematicamente. Da mesma forma, nós temos que migrar, nós temos que atuar sempre atentos a essa migração. As denúncias anônimas têm sido assim decisivos para o sucesso da polícia. Eu reputo assim que 60% a 80% de sucesso das ações de polícia em algumas cidades, em alguns casos, se devem às denúncias anônimas. Então é interessante porque a população sabe, a população vê. Se essa informação chegar para a polícia, não importa quem está passando, essa informação chegar, isso para a gente é importante. E um fator interessante, né? Hoje o governo ele vai premiar com dinheiro aquelas denúncias, né, que realmente surtirem resultado como a prisão de criminosos importantes, e é um fator que muitas pessoas não sabem, né? Então, não há risco da pessoa ser identificada, seja pelo 181, seja pelo webdenuncia.org.br, né? Os internautas aí que gostam, né, podem até anexar fotos, arquivos, é bem interessante. E essa denúncia, às vezes, é aquela pecinha do quebra-cabeça que falta para a gente fechar um quadro e poder atuar com mais assertividade. Nós temos uma corregedoria implacável, eficiente, é uma corregedoria que está sempre atenta realmente a qualquer desvio de conduta. No universo de 100 mil homens e mulheres que nós temos no estado, né, e mais de 3.500 aqui na região, pode ocorrer o desvio de conduta, acho que qualquer categoria tem. Só que nós temos aqui na região policiais muito comprometidos, tecnicamente com alto gabarito, né, muita vontade de trabalhar. Então, o fator positivo é esse. Há uma polícia que pode ser alvo, sim, de confiança, né? E os desvios de conduta devem ser vistos sempre com rigor, como sempre foram. A instituição não coaduna com esse tipo de atitude, até porque um policial que atua de forma errada, ele macula a imagem e põe a perder o trabalho de todos esses milhares de policiais que atuam no dia a dia, de forma anônima, colocando em risco suas próprias vidas. Eu acho que dar continuidade a um processo de gestão, no sentido de promover uma maior eficiência interna, né, nos processos internos nossos de polícia, na questão de gestão de pessoas, gestão de logística, né, na gestão de inteligência operacional, motivar cada vez mais e promover o justo reconhecimento àqueles policiais que realmente se destacam e são muitos. Fica até difícil da gente poder, porque realmente são lindas as ocorrências, é um trabalho muito bonito, né? Criar maiores canais de aproximação com a comunidade, a gente quer essa aproximação. Volto a falar, nosso grande objetivo é prestar um bom serviço, esse é o que nós queremos. Prestar um bom serviço à comunidade e ser a grande força da comunidade da região. Então nós queremos, acho que é o nosso sonho, é a nossa meta, é a nossa visão de futuro, ser reconhecido como uma grande força da comunidade aqui da região. E vamos trabalhar muito para isso. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o próximo.